Saindo do slide aqui para o Excel, então eu copiei essa tabela, né? Dá para digitar também. Então, aqui eu copiei, simplesmente copiei. E aí eu quero colocar um gráfico, tá? Então, eu vou selecionar o que eu quero colocar no gráfico. Vou querer colocar a região, o etno dos índios, dos indígenas e a frequência absoluta, tá? Não vou colocar o total, porque senão vai ficar muito estranho, né? Eu só vou querer a frequência. E aqui venho em inserir gráficos, ele vai dar gráficos recomendados, é melhor, e aí eu vou poder estar escolhendo, né, o tipo de gráfico. Aqui, só para colocar um diferente, eu vou colocar um gráfico de barras horizontais. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aí. Vou dar uma organizadinha, vou puxar ele aqui. No maisinho, eu consigo escolher o que eu quero. Quero os eixos, quero o título dos eixos. Quero o título do gráfico, quero o rótulo dos dados, que daí vai aparecer os numerozinhos ali, ó, né? Quero. A legenda, quero também. Vou colocar a legenda. E aí, eu venho aqui e vou editar. Então, o título do meu gráfico. Deixa eu copiar primeiro aqui, para não precisar digitar. Copiar. Dou 2 cliques em cima ali do espaçozinho para o título e colei. Agora, o título do eixo, o que é esse eixo aqui? O que representa esse eixo aqui? Ele representa as regiões, né? Então, vou digitar aqui, regiões. Regiões. Digitei regiões. O que é esse aqui de baixo? É a minha frequência, né? Quantos indígenas? E aí, a minha legenda, se eu deixasse todos eles com a cor azulzinha, tá? Eu não preciso de legenda. Então, vou lá e clico em cima aqui uma vez do gráfico, clico no maisinho e tiro a legenda, que não preciso, né? Agora, se eu colocar a legenda, então, eu preciso estar colocando uma cor em cada um aqui, certo? Então, eu vou lá. Dá pra mim pegar a cor aqui do ladinho. Transparência. Largura. Traço. Ver o que eu consigo ver aqui. Opa, preenchimento, né? Preencher com cor sólida. Opa. Tem que selecionar primeiro. Pego o baldinho. Então, preenchimento com cor sólida. Daí escolho a cor aqui no baldinho, né? E vou trocando, tá? Clico em cada um, escolho a cor. Tô escolhendo a cor. Aqui vocês podem ir trocando como vocês acharem melhor, tá? Podem se divertir. Aqui fiquei com a minha legenda, então, né? Ver se eu quero mais alguma coisa. Quero tabela dos dados, não. Quero barra de erros, não. Tá? Quero linha de tendência, não também. Vou vendo o que eu quero inserir ali, certo? Pra mim tá bom, tá ótimo. Gostei muito do gráfico, tá bom? Vou deixar assim. Agora, e se eu não gostei? Tá, eu venho aqui e vou pensar, então, em outro gráfico, né? Clico nele e vou escolher, então, um outro gráfico, tá? Não quero mais esse. Quero um gráfico de setor. Tá bom, pode pôr ali, então, um gráfico de setor.
né? E assim vou substituindo, vou analisando qual que fica melhor. Eu gostei mais do outro, vou voltar. Pronto, tá aqui, prontinho, certo? Aqui tem um errinho, frequência. Agora, vou passar para o outro exercício, que é esse aqui das idades dos sociólogos, onde nós vamos querer fazer uma tabela completa, tá? Então, eu vou copiar aqui esses dados da idade dos sociólogos para essa tabela aqui, para essa planilha, uma terceira planilha. E o que eu vou fazer? Vou construir a minha tabela. Primeiro, eu vou colocar aqui o título. Eu vou copiar o título da minha tabela, copiar, colar, colar, Ctrl+V. Não deixou. Copiar, colar. Depois eu vejo onde é que vai ficar. Eu vou precisar dos intervalos aqui, né? Então, intervalos. Eu já selecionei aqui 3 colunas. Uma para o primeiro dado, outra para o símbolozinho do intervalo e outra para o último dado. E aí, quem que são esses intervalos? Então, vou voltar aqui para o meu slide, para a gente não precisar calcular de novo, tá? Eu vou pegar, ó, tá aqui a tabela que a gente tinha das idades dos sociólogos. E vou pegar a formulazinha do Sturges, tá? Vou fazer por essa formulazinha. Lembra que eu posso fazer de forma hipotética, né? Eu posso pensar em fazer de 5 intervalos, não menos que 4, 6 intervalos, mas eu posso também calcular certinho para poder explicar lá no meu trabalho que eu utilizei para calcular quantos intervalos teria a fórmula de Sturges. E aí pode suscitar até os autores que falam sobre. Então, peguei lá a formulazinha, eu vou precisar calcular a primeira coisa, o log de 25, são 25 dados na base 10. Então, digita lá na calculadora, log de 25 já vai dar 1,4, certo? E aí, substituindo na fórmula, 1 mais 3,322 vezes 1,4, primeiro faz a multiplicação, vai dar aproximadamente 4, e aí eu vou ter, então, 1 mais 4, que vai dar aproximadamente 6, né? 5,6508, então, eu não quero um valor quebrado, eu vou usar arredondar, fica mais próximo de 6, arredondamento. Para calcular o tamanho desse intervalo, se ele vai ser de 2 em 2 e 3 em 3, eu vou calcular o W, né? Que eu pego a amplitude dos valores, o maior valor menos o menor valor, dividido pelo número de intervalos, então. Vai dar 23 dividido por 6, que vai dar aproximadamente 4. Esse vai ser o tamanho do meu intervalo. Voltando lá para o meu Excel, para a planilha, né? Então, deixa eu consertar aqui, intervalos. Eu vou ter, então, 6 intervalos. Esses 6 intervalos vão ser de 4 em 4. Então, o primeiro valor que eu vou colocar aqui vai ser o 36. De 4 em 4, 36 até 40. Aí, lembra que o 40 não vai, né? Só vai o primeiro valor aqui, que é o intervalo fechado, aqui é aberto, né? Então, 40 não conta, ele vai contar na segunda linha, do 40 até o 44. Do 44 até o 48. Do 48 até o 52. Do 52 até 56. Do 56 até o 60. Pronto, terminou, né? Já passou aqui do 59. Agora, só vou copiar aqui um símbolozinho de intervalo, tá? Pode inserir também. Ctrl V. E aí, vou puxar aqui, ó. Clica aqui nessa cruzinha, vou puxar e ele vai completar para mim. Completou. Certo? Vou selecionar aqui essas 3 colunas e vou lá em mesclar. Mesclar e centralizar, intervalos. Depois, eu vou querer a minha frequência relativa. Então, vou chamar de FI. Como que eu faço para contar essa frequência relativa? Eu vou contar
tem de 36 até 40. Então, vou lá. 1, 2, só. 2. Vou colocar aqui e digitar. De 40 até 44. 1, 2, 3, 4, 5. De 44, então, agora entre o 44, 1, 2, 3, 4, 5. 6, né? Até o 48. 6. Até o 52, então. 1, 2, 3, 4, 5. E do 52 até o 56, 1, 2, 3. E do 56 até o 60, 4. Certo? Agora eu quero ver se deu certo, né? Então, eu vou vir aqui, vou mesclar essas colunas aqui. Página inicial. Vou lá, mesclar e centralizar e vou escrever o total. Nessa casa, nessa célula que eu quero que vá ao total, tá? Eu vou colocar um símbolo de igual. O igual puxa a fórmula, olha, mais, tá? E aí, eu quero somar esse valor, tá? E aí, se eu arrastar aqui, ele deveria fazer a soma para mim, né? Mas ele não tá somando. Então, eu vou digitar. Opa. Vou digitar. Como é que eu faço para digitar um por um? Então, clico na primeira célula, mais, clico na segunda, mais, clico na terceira. Todas as células que eu quero somar, ó, clico, dou mais esse 4. E agora, venho ali e dou um Enter. 25, somou direitinho. Agora, eu quero fazer a minha frequência absoluta acumulada, tá? Então, frequência absoluta acumulada. Então, o que eu vou fazer? Frequência absoluta acumulada, eu vou somar as linhas, né? De 36 até 40, tenho 2. De 36 até 44, tem que somar essas duas linhas. Então, eu já posso puxar o sinal de igual, digito o sinal de igual e vou clicando nas células que eu quero somar, né? E dou um Enter, olha ali. Sinal de igual, quero somar as 3 linhas, mais, vou clicando, mais, dou um Enter. Fechou. Sinal de igual para puxar a fórmula. Primeira linha, segunda, primeira linha, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, dou um Enter. Aqui de novo, igual, quero a primeira linha, a segunda, só vou clicando no mais, olha lá, digitando a fórmula ali, eu vou acompanhando, vou vendo se tá certo, né? Até o N8, até esse, Enter. Agora a última, igual, de novo, primeira célula, a segunda, a terceira, vou acompanhando ali para ver se tá certo, a quarta, quinta, fechou, né? Fechou os 25, certo? Agora eu quero vir aqui e fazer a frequência relativa, só a frequência relativa. Como que faz a frequência relativa mesmo? Pega a frequência absoluta, divide pelo total, multiplica por 100. Então, vou lá, digitar o igual para puxar a fórmula. Frequência absoluta, dividido, traço de divisão, pelo total, que é 25, e vezes quanto? 100, para me dar a porcentagem. Até vou escrever aqui, para a gente não esquecer que esse valor é porcentagem, tá? No segundo, vou fazer a mesma coisa, frequência, primeiro digitar sinal de igual, né? Senão não puxa a fórmula. 5 dividido pelos 25 e vezes 100, Enter. Agora, 6, sinal de igual, senão não puxa. 6 dividido por 25 vezes 100, Enter. Sinal de igual, 5 dividido por 25 vezes 100, aqui, 5 não, igual, 3 dividido por 25 e vezes 100. E aqui, frequência, primeiro sinal de igual, senão não puxa a fórmula. Dividido pelo total e vezes 100.
Enter, tá? E aí, agora eu quero fazer a minha frequência relativa acumulada. Vou colocar o símbolozinho de porcentagem também. Então, a primeira linha é 8. Já na segunda, é a soma da primeira e da segunda, porque vai falar dos casos de 36 até 44 anos. Então, lembra como que eu vou fazer? 8 mais 20. Enter. Aqui, sinal de igual. Quem que é agora? O 8 mais o 20 e mais o 24. Vou acompanhando. Enter. Sinal de igual. Quem que é agora? O 8 mais... Opa, mais o 20, mais o 24, mais o 20, Enter. Agora, igual de novo, o 8, mais o 20, mais o 24, mais o 20, mais o 12, Enter. Agora, o último, sinal de igual, 8, mais, tá? O 20, mais o 24, mais o 20, mais o 12, opa, e mais o 16 e Enter. Fechou 100%, tá? E agora eu posso dar uma organizadinha aqui na minha tabela, para ficar bem bonitinha, né? Vou selecionar ali as colunas, vou lá em página inicial, mesclar e centralizar. Também posso deixar em negrito, para chamar atenção, né? Aqui também os dados eu posso deixar com outra cor, página inicial, é lá que eu faço, mas eu só vou querer deixar em negrito mesmo. Aqui no total também, né? Também vou querer deixar em negrito. E aqui, eu não, esqueci de somar, mas eu também posso fazer a soma da frequência relativa para ver se vai fechar o 100. Então, vamos ver. É 8 mais 20 mais 24 mais 20 mais 12 mais 16, Enter. Fechou 100%, certo? E aí eu posso estar formatando, né? A minha tabela. Aqui eu vou querer inserir um gráfico, então vou selecionar o que eu quero. Nesse caso aqui eu vou querer o intervalo e a frequência absoluta. Então, inserir, e aí ele vai me dar os gráficos recomendados, né? Então, eu vou lá, vou escolher o gráfico de colunas agora. Ok. Tá? Lembrar, no maisinho, eu posso escolher o que eu quero, os eixos, o título dos eixos, título do gráfico, rótulo de dados, se eu quiser, né? Mas não vou deixar. Legenda também, vou querer trocar as cores, né? Quero a direita, já tá à direita. E aí vou colocar título do gráfico, então, vou lá e vou copiar, né? Copiar. Clico 2 vezes. Idade dos sociólogos. Aqui, título do eixo, o que é aqui? Intervalos, né? Idade. Intervalo. Idades. Certo? Aqui é quem? É a frequência. Enter. Aqui, só tem sentido se eu trocar as cores, né? Então, vou lá, vou clicar. E vou vir aqui no baldinho. Que cor que eu quero? Tá em azul, vou colocar uma de cada. Opa. Preenchimento sólido. Eu tinha um por um, né? Escolher uma cor diferente para cada um. No baldinho, tô trocando. Feito.
tá? E aí, eu posso, então, tá copiando esse gráfico aqui, né, para outro lugar, pro meu trabalho, né? E ele fica bonitinho aqui, ó, tá?